Shalom, povo de Deus, graça e paz, meus amados irmãos. Louvado seja Deus por mais essa rica oportunidade. Ele nos concede a graça aqui de podermos cantar louvores, fazer as nossas orações, poder abrir a Escritura e aprender dela. Tudo isso é uma bênção do Senhor na nossa vida. Deus abençoe você, onde quer que você esteja. Deus continue guiando os teus passos. Vamos juntos, vamos orar ao Senhor, vamos buscar ao Senhor. Se você quiser participar fazendo um pedido de oração, coloque aí no nosso chat e certamente nós estaremos orando por você e por sua causa. Deus é fiel e sempre atende a nossa oração. Vamos então orar ao Senhor e depois a gente vai cantar cânticos de adoração ao nosso Deus. Amado Senhor dos céus e da terra, a Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor. O Senhor é o Deus maravilhoso, o Senhor que está sentado em um alto e sublime trono. Deus, a nós nos foi dada essa honra, essa graça de podermos tributar louvores ao Senhor. Obrigado por essa oportunidade, conduz esse momento de pastoreio, que seja de fato um tempo de edificação do Senhor em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos então entoar cânticos de adoração ao nosso Deus. Dos mais altos montes ao mais fundo mar, a criação revela a Tua glória. Há perfumes e cores em todo lugar. Cada ser entoando uma música, Te adorando. Impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de Ti. Tu és tremendo, Deus. Comanda os relâmpagos e os trovões e dá ordem às chuvas sobre as nações. Quem criou lua e sol e a fonte da luz, fez os dias e as noites e a tudo conduz. Incomparável, impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de Ti. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de Ti. Tu és tremendo, Deus.
Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Os montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, com alegria eu canto. Quando o mundo conhecer a ti, e ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, com alegria eu canto. Quando o mundo conhecer a ti, e ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Ok, meus irmãos, então nós temos aqui a palavra de Deus para a gente meditar hoje. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, é um texto maravilhoso, desafiador, é um texto que nos remete a um grande feito, uma grande realização em Israel. Foi o momento em que o templo finalmente fora concluído. Não apenas o templo, mas também a casa do rei, o palácio de Salomão estava agora completo. E eles fizeram uma festa de dedicação, de louvor, de entrega a Deus desse grande monumento que era o templo, seria o local da habitação de Deus. A partir desse templo, as pessoas seriam abençoadas pelo Senhor. Deus seria encontrado em Jerusalém. Deus estabeleceu esse lugar como ponto para onde o povo deveria ir, deveria convergir e ali adorar, buscar ao Senhor, sacrificar ao Senhor. O templo tem um lugar muito importante
no meio do povo de Deus, porque ele centraliza o local da adoração. Lembram de Daniel, quando ele estava lá na Babilônia, quando saiu aquela sentença de morte até para ele? Daniel, 3 vezes ao dia, ele orava da janela, olhando na direção de Jerusalém. Isso significa que ele está dizendo que o Deus está em Jerusalém, mas ele está ouvindo. Então, orar na direção de Jerusalém é clamar ao Deus de Israel, o Deus que tudo pode, tudo sabe e tudo vê. E aqui nos versos iniciais, nós temos um momento em que representa esse estado posterior à inauguração do templo, que foi o momento em que a glória de Deus encheu o templo. Veja só o que o texto diz. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu holocaustos e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes nem podiam entrar naquela casa, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer fogo do céu e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvavam com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Um grande feito aconteceu depois da oração de dedicação de Salomão. A glória do Senhor encheu aquela casa. A presença de Deus, a glória de Deus é a presença de Deus. Não apenas isso, mas caiu fogo do céu, desceu fogo do céu. O fogo é um símbolo da presença de Deus. Lembremos-nos lá de Êxodo, capítulo 3, quando Moisés viu uma sarça que ardia e não se consumia. O fogo estava ali sobre a sarça. Ela ardia e não se consumia. O fogo é um símbolo da presença do Senhor. Quando vai falar sobre o batismo lá em Atos, quando Lucas fala sobre o batismo, ele diz que aqueles que crescem em Jesus seriam batizados com o Espírito Santo e com fogo, aludindo exatamente ao poder do Espírito que queima o pecado, mas também a essa presença maravilhosa do Espírito Santo na vida do povo. Aqui nós já temos um grande milagre, que é a presença de Deus ali no meio. E então houve uma festa de adoração, de louvor, de entrega, de sacrifício. Veja aqui o que diz o verso 4. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Ofereceu o rei Salomão em sacrifício 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Já pensou? Um sacrifício desse, 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Ou seja, foi uma festa de louvor, de adoração. E olha que o sacrifício aqui, ele aponta para um feito maior, que é sobre o sacrifício que Jesus Cristo um dia faria na cruz do Calvário. O povo se rendeu a Deus, consagrou a casa, lá estavam os sacerdotes, os levitas, com instrumentos, cantando ao Senhor, com ações de graças, com celebração. Foi um momento de fato de grande regozijo em Israel. As trombetas eram tocadas, o povo estava ali de frente, todo Israel se mantinha de pé naquela grande celebração ao Senhor. E Salomão, ele consagrou tudo, dedicou, agradeceu, entregou ao Senhor as ofertas, o altar, a adoração, os holocaustos, as gorduras, os manjares, tudo para a glória do Senhor. Aí o verso 8 diz que assim celebrou Salomão a festa por 7 dias, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Ramate até o rio do Egito. Imagine aí, irmãos, as celebrações, a quantidade de pessoas, tudo isso para dedicar essa casa, esse local que era o símbolo ali da presença do Senhor. E no 23º dia do 7º mês, o rei despediu o povo para as suas tendas
e todos se foram alegres e de coração contente, por causa do bem que o Senhor fizera a Davi, a Salomão e a Israel, seu povo. Havia ali, meus irmãos, um regozijo diferente. O poder de Deus estava ali presente na vida do povo. Então Deus ele faz uma aliança com Salomão. Vejam só que essa parte do texto é bem interessante para o nosso aprendizado. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer para o Senhor, ele efetuou com prosperidade, porque a mão do Senhor estava com ele. Agora acontece algo maravilhoso. Verso 12, de noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Vejam, irmãos, Deus apareceu a Salomão. Isso é uma graça sem tamanho. Isso é algo maravilhoso. Quer dizer que Ele é o Deus que se relaciona conosco. Ele não é aquele Deus impessoal que está apenas nas alturas, mas Ele é aquele Deus relacionável, que se deixa encontrar, que se manifesta, que fala. E Ele diz que eu escutei você, Salomão. Ouvi a tua oração e escolhi para mim esse lugar. Ou seja, é a tenda, é o tabernáculo de Deus. É daquele lugar que Deus vai abençoar as nações. Então Deus fala a Salomão sobre a possibilidade de acontecerem coisas ruins no meio do povo e o que eles deveriam fazer. Veja o verso 13. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, e se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. O que Deus está falando aqui, meus amados, é sobre a possibilidade do povo prevaricar contra ele, do povo pecar contra Deus. Vejam que havia uma promessa de Deus de abençoar o povo, mas o povo deveria seguir próximo a Deus, deveria andar com ele, deveria considerá-lo, deveria obedecer à sua palavra. E dessa forma o povo seria abençoado pelo Senhor. Mas, queridos, se de repente esse povo desobedecesse, se acontecesse coisas ruins, se viesse a peste, se a fome reinasse, se de repente os gafanhotos que devoram as plantações viessem e consumissem as frutas, as hortaliças, a comida do povo, o que esse povo deveria fazer? Veja, irmãos, o verso 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Veja o que Deus está falando aqui, irmãos, sobre uma possibilidade do povo pecar, como de fato iria acontecer. Mas mesmo se esse povo cair, há o que fazer. Qual é a receita? Qual é o caminho? O que esse povo deveria fazer? Deveria se humilhar, que é prostrar-se. Esse povo deveria orar, deveria clamar, deveria buscar ao Senhor de todo o coração, com toda a sua força, converter dos seus maus caminhos, que é a questão do arrependimento, da entrega, do abandono do pecado, o voltar para o Senhor. Então, se vier o castigo, se vier o juízo, vocês sabem o que fazer. Se humilhem, ou seja, reconheçam, orem, clamem a mim, me busquem. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Se convertam dos seus maus caminhos, se arrependam. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, haverá restauração,
Mesmo que o juízo venha, se o povo se humilha, a restauração chega. E veja a promessa do verso 15. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. É a casa de Deus, é o lugar onde Deus estaria presente. Se o povo se humilhar, buscar o Senhor, Deus promete ouvir. Veja a outra promessa. Quanto a ti, Salomão, se você andar diante de mim como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo o que ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o teu trono, segundo a aliança que fiz com Davi. Não vai te faltar sucessor. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos como vos prescrevi, e fordes servidos a outros deuses e os adorardes, então vos arrancarei da minha terra que vos dei, e essa casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença, e a tornarei em provérbio e montejo entre todos os povos. Isso aqui, meus irmãos, infelizmente aconteceu. Salomão teve o seu coração tomado pelas muitas mulheres e a idolatria acabou sendo trazida para Israel. O sincretismo religioso começou a ocorrer valendo em Israel. E o que acontece é que posteriormente, depois da morte de Salomão, o reino foi dividido. Israel, o reino do norte, foi dizimado e posteriormente o reino do sul também foi levado cativo para a Babilônia. Ou seja, o templo foi destruído, as portas da cidade caíram, houve de fato algo muito terrível em Israel por conta da desobediência do povo de Deus a ele. Queridos, nós somos chamados para ouvir a Deus. Nós somos chamados para nos prostrarmos diante de Deus e escutarmos o que Ele tem a nos dizer. Nós não podemos ser rebeldes, tomar caminhos que desagradam ao Senhor. Não podemos ser assim. Nós devemos observar o que Deus está dizendo em Sua palavra e correr para Ele. Correr para Ele, escutar o que Ele está nos dizendo, voltar o nosso coração totalmente para o Senhor. Mas, mesmo que haja o juízo, existe a possibilidade do recomeço, da retomada, do arrependimento, do retorno. Se o meu povo, veja como Deus, Ele manifesta aqui a identidade do povo. O meu povo é o povo da aliança. É o povo chamado pelo Senhor. Meus amados, João vai dizer lá no capítulo 5, verso 19, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Vamos pensar um pouco nessa agenda. Nós somos de Deus, nós temos a nossa identidade em Deus. Nós somos o povo do Senhor. E devemos caminhar de conformidade com aquilo que Ele quer, com aquilo que Ele preordenou em Sua palavra. Isaías 43, verso 1, está escrito: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Esse povo aqui da época de Salomão foi rebelde ao Senhor. Mas mesmo assim Deus manteve a sua fidelidade intacta, porque Ele é o Deus fiel. Ah, meus amados, se o povo de Deus o ouvisse, se o povo de Deus voltasse o seu coração para o Senhor, certamente esse povo seria abençoado, seria visitado pelo Senhor. Certamente, queridos irmãos, o Salmo 81, versos 11 e 12, tem uma palavra poderosa. Mas o meu povo não me quis escutar a voz,
e Israel não me atendeu. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos. Ou seja, Deus deixou Israel à deriva, porque Israel não quis escutar, não quis ouvir ao Senhor. Essas palavras são desafiadoras para mim e para você. Você escuta Deus? Você escuta a voz do Senhor? Você obedece a Ele? Como é que está a sua vida aí hoje? Nós podemos clamar ao Senhor, podemos buscar a Ele, retorne, busque ao Senhor, volte a esse compromisso com o Senhor, que Deus está dizendo aí, é que Salomão precisava ter compromisso, estar engajado com o Senhor, para que ele pudesse ser bem-sucedido. Não há como seguir sem Deus, não há como ser abençoado sem o Senhor. Por isso, irmãos, Deus está orientando Salomão para que volte o seu coração para Ele. Aqui nós podemos olhar para esse texto e tomar algumas lições para nós. A primeira delas é que tem pessoas que mesmo em pecado, mesmo sendo alertadas por homens e mulheres de Deus, pela Escritura, pela palavra de Deus, não se voltam para o Senhor. Seguem na teimosia dos seus corações. Não tem como, irmãos. A Bíblia diz que quem cobre as suas transgressões jamais prospera, mas quem as confessa e deixa, alcança a misericórdia. Davi escreveu no Salmo 32, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Meus amados, nós precisamos, ao ouvir a palavra do Senhor, voltar o nosso coração para Ele. Uma outra questão que a gente pode aprender aqui nesse texto é que a nossa grande necessidade é do Senhor. Nós precisamos de Deus. Nós não vamos a lugar nenhum sem Deus. Nada dá certo na nossa vida sem a mão do Senhor. Nós precisamos do norte dele, do poder dele, da graça dele na nossa vida constantemente. Esse era o grande pedido de Moisés. Se o Senhor não vai comigo, não me deixe ir. Davi também tinha essa inclinação: Senhor, ande comigo. Ele queria a presença do Senhor, ele almejava a presença do Senhor. E Deus promete não nos deixar. A questão, irmãos, é que muitas vezes a cabeça dura, coração endurecido, a mente cauterizada. Nós queremos dar o nosso jeito e caminhar da nossa própria forma, quando nós precisamos de Deus. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Finalmente, Deus providenciou um caminho para que nós andássemos nele. Quando a gente peca, nós podemos nos arrepender. Sempre há cura. E a cura está numa pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo. É Ele quem redime os nossos corações. A palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós podemos clamar a Jesus. Podemos ir a Deus por meio de Jesus Cristo, que é o nosso mediador. É Ele quem nos dá essa graça de sermos aceitos, de sermos curados pelo Senhor. O nosso Deus, Ele é o Deus presente, Ele quer um relacionamento próximo a você. Ele não quer que você viva distante dEle. Ele quer que você caminhe com Ele, que você conte com Ele. Ele é o Deus presente, Ele é o Deus fiel, Ele é o Deus que se revela. Ele é o Deus que se deixa encontrar. Que nós venhamos a ser assim. Que venhamos a ser achados sempre na presença do nosso Deus, o tempo todo. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus te dê graça, que Deus me dê graça também, para que nós vivamos sempre para a glória, honra e louvor dele. Nós vamos orar ao Senhor e eu quero convidar você para fazer o seu pedido. Se você quiser, aí pode colocar no nosso chat para a gente clamar ao Senhor pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pelos seus enfrentamentos. Deus conhece você. Vamos orar então mais uma vez? Amado Deus, Senhor da vida, obrigado por essa palavra poderosa, a palavra do Senhor, a palavra rema,
que fala ao nosso coração, que redireciona os nossos passos. Meu Deus, louvado seja o Senhor por termos a Ti, ó Deus. Resgata o nosso coração, não nos deixe desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas nos ajude a seguir em Tua presença sempre. Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, eu te peço que abençoe essa pessoa que está nos ouvindo agora. Ajude, ó Deus, se é um problema familiar, se é uma questão financeira, é alguma situação na justiça. Deus amado, opera maravilhas. Abençoe essa pessoa que está enferma. Visite, ó Deus, traga a cura. De repente é uma enfermidade física, eu peço a Tua graça, a Tua bênção. Uma enfermidade emocional. Em nome de Jesus, coloque a Tua mão, repreende toda angústia, toda tristeza, toda ansiedade, toda depressão. Em nome do Senhor Jesus, enche o nosso coração de alegria no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Em nome de Jesus, eu oro pela saúde espiritual, que no nosso meio não haja pessoas coxas, mancas, em nome do Senhor Jesus, espiritualmente falando. Abençoe, ó Deus, a nossa vida para que sejamos sempre cheios do Senhor, cheios da Tua presença. Abençoe o nosso coração, sonda-nos, ó Deus, vê se há nele algum caminho mau e guia pelo caminho da justiça. Aviva a nossa alma, desperta o nosso coração para buscar o Senhor e viver para o Senhor. Eu oro pelas nossas casas, ó Deus, por conversão. Restaura a esperança dos pais, dos avós, dos filhos. Deus, em nome de Jesus, restaura, visita os nossos lares, converte os corações dos nossos parentes ao Senhor, os nossos colegas de trabalho, os nossos amigos. Em nome de Jesus, instala um novo tempo para a glória do Teu nome. Eu clamo a Ti pela Tua misericórdia, Deus. Não nos deixe desviar, ó Deus, do Teu caminho. Que a nossa vida, de fato, seja como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser um dia perfeito. Peça a Tua bênção, ó Deus, suplica a Tua graça, o Teu favor, o Teu direcionamento, tudo para a glória do nome do Senhor, em Jesus Cristo, nosso Salvador amado. Amém e amém. Nessa hora nós vamos cantar mais um cântico de adoração ao nosso Deus. Tu és o Deus que sacia o deserto do coração, em quem devo confiar. A Ti me apego, és o auxílio e a sombra de Tuas asas descansarei. Pela Tua forte mão estou seguro, de todo coração desejo contemplar a Tua força, a Tua glória e o Teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo o meu ser se satisfaz em Teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A Tua graça é bem melhor que a vida. De todo coração desejo contemplar a Tua força, a Tua glória e o Teu poder. De todo coração desejo contemplar a Tua força, a Tua glória e
o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Como terra seca minha alma está, amo pela água viva, tu podes dar. Mesmo quando a escuridão enfim me alcançar, sei que não sou de mim mesmo. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Muito bem, queridos, eu quero agradecer a Deus essa oportunidade maravilhosa de poder estar aqui com você, louvando a Deus. Nosso Deus é maravilhoso, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.